e nós vamos participar, e também é o último dia no qual eu vou falar sobre o que a gente começou falando no dia 14 de dezembro, na nossa primeira reunião do ano passado, depois de um interregno que durou aquele período da pandemia e depois da pandemia. De lá para cá, a gente teve um intervalo, nos reunimos no dia 7, não foi? 7 de janeiro, depois 14 de janeiro, e hoje estamos nos reunindo, e em todos esses dias eu falei sobre João no capítulo 13, sobre aquela ceia original, e a primeira, que tem esse registro de maneira tão solene no Evangelho, que foi na véspera de Jesus ser levado para a cruz. 2 dias depois ele estava crucificado. E eles tinham participado daquela noite com toda a solenidade, e é o que está escrito aqui em João, no capítulo 13. E eu peço a você que abra aqui no texto do livro bíblico, ou leia no seu celular, João capítulo 13. A minha versão é a versão revista e atualizada. Então, para quem quiser ler na minha versão, é essa aqui que diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, cada um de nós tem a sua hora. E ninguém deve pensar que existe sem que para ele ou para ela haja essa hora. Assim como teve hora e tempo de nascer, haverá o tempo de passar deste mundo para o Pai. A diferença é que não é tempo de morrer, é tempo de passar deste mundo para o Pai. Tem gente para quem esse passar é tempo de morrer. E há pessoas para quem esse passar é tempo de passar para o Pai. Aí cada um de nós decide o que quer nesse passar inevitável. Inevitável ele é. E como diz o livro de Gênesis, naquela advertência primeira e primordial, acerca de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se disse: não comas, porque se comeres, no dia em que tu morreres, morrendo, morrerás. Tem gente para quem esse passar é morrer. Não comas, porque no dia em que tu dela comeres, morrendo, morrerás. Cairás no Nilo, de onde tu vieste, do nada, nada, do nothingness, absoluto. Agora, tem gente que passa para o Pai. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo, do espaço-tempo, desta ordem de coisas, dessas aflições com as quais a gente se agita, e deixar essa dimensão de luta, de suor, de dor, de enfermidade, de fraqueza, de competição, de agonia, de decepção, de traição, de frustração, de medo, de pânico, ou de necessidade de matar um leão por dia, de sobreviver, de lidar com a predatoriedade estúpida e inexplicável com a qual muitos de nós somos tratados, mas sabendo que era hora de passar, de deixar esta ordem de coisas e passar deste mundo para o Pai.
que é o Abba, o Paizinho, o Pai de todos nós, o Pai acerca de quem Ele ensinou-nos a orar, dizendo: Abba, nosso que estais sobre todas as camadas dimensionais, sobre todas as existências. É o que significa Pai nosso que estais nos céus. Não é um Deus que habita o sky, o espaço sideral. Não, são camadas e camadas e camadas de cosmos, de muitos e múltiplos cosmos e universos e mundos paralelos e dimensões. Todas as coisas estão sob Ele. E Ele é Pai de todos. E Paulo ainda diz: de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus. Toda vez que você ouvir falar nos céus, você entenda isso como em todas as camadas de existências, de dimensões, de universos, de cosmos, de criaturas e de criações. Esse Pai, que é Pai de todos, está sobre todos, e Paulo diz: de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus, falando dessa família múltipla de Deus, de criaturas de todas as faces, fisionomias, energias, formas, expressões, designações, poderes, sensorialidades diferentes, capacidades de comunicação absolutamente distinta e até paradoxal em relação à nossa, ou seja, o céu é o limite, a imaginação não cabe nessa família que toma o nome do mesmo Pai, do mesmo Deus, que nós tomamos o nome, que continuaremos a tomar o nome, não tomamos sozinho. Ele não é o Deus dos humanos, nem é o Deus do planeta Terra. Ele é o Criador de todas as existências concebíveis e inconcebíveis, na linguagem de Paulo, de todas as coisas visíveis e invisíveis, em quem, nele, tudo subsiste. Sabendo Jesus que era o tempo, a hora, a sua hora de passar desta ordem de coisas para o Pai das luzes, o Pai dos espíritos, o Pai das criaturas e das criações, o Pai em relação a quem Paulo diz que ele, Jesus, era o primogênito e que todas as outras criaturas decorrem dessa sua primogenitura, inclusive nós. Sabendo que era hora de passar, vai chegar a sua hora de passar, vai chegar a minha hora de passar. Quanto mais eu vivo, mais chega, mais próximo eu chego da minha hora de passar. E para mim a coisa mais natural será passar. Quando vocês ouvirem dizer que eu passei, não tenham nenhuma angústia, foi a coisa mais natural, foi mais fácil do que respirar. Será passar para o meu Pai, para o seu Pai, de quem toma o nome toda a família, de todas as criaturas, tanto quanto também na terra, até aquele que não sabe que está tomando o nome dele, fica sôfrego por ele. Até aquele que nunca ouviu falar dele, nem teve nenhuma associação instrutiva acerca dele, suspira sobre ele, anela por ele, geme nele, se esperança nele, se angustia nele, é nele,
mesmo sem saber quem ele é. Por isso, o Evangelho é infinitamente maior do que o cristianismo pretendeu fazê-lo nele caber. É uma blasfêmia absoluta quando a gente sistematiza Deus, a fé, quando a gente regulamenta, cria protocolos para Deus ser Deus em relação a nós, ao mundo, à criação, às criaturas. Tudo isso é completa abominação do ponto de vista de qualquer que seja a percepção espiritual um pouquinho mais profunda. Sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus, era a sua hora de ir para o Pai, e ele deixava no mundo os seus. É interessante essa designação de os seus em relação a Jesus, porque todos são dele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Paulo diz que nele tudo subsiste. Ele é o Verbo, ele é o Logos. Todas as coisas foram criadas a partir dessa intenção, subsistem nele próprio, se estendem dele próprio. Ele não existe como palpabilidade constatável, cientificizável e demonstrável de nenhuma natureza e de nenhuma forma, conforme o capricho do desejo humano, ou do pensamento humano, ou da filosofia humana, ou da teologia humana, ou da ciência qualquer que seja. Ele não está disponível para os nossos instrumentos. Ele, portanto, por essas categorias, que são as categorias com as quais a gente define o existente, ele não existe por essas categorias. Ele é. E todas as coisas existentes são nele. Todavia, aqui se diz, se tratando de Jesus, não do Cristo. O Cristo, Jesus é o Cristo. E o Cristo é Jesus, de 2000 anos para cá. Mas o Cristo existe antes do Jesus histórico. Há 2000 anos, o Cristo se encarnou em Jesus de maneira absoluta. E o Cristo é Deus. É de Deus e é em Deus. É aquele que o absoluto, indescritível, que é Deus, designou para ser a expressão dele para toda a criação, para todas as criaturas e para todas as percepções e possíveis formas de cognitividade. É o Cristo, é a expressão, é essa cara de quem não tem cara, é essa manifestação daquele que não precisa se manifestar, porque tudo que se manifesta a partir dele. Mas o Cristo se designa como graça de Deus para a percepção das criaturas. É o Cristo. E que é desde antes da fundação do mundo. É o que se diz. Ele é desde antes da fundação de qualquer coisa. Como eu já falei 2 vezes antes, repito a terceira, todas as coisas é que são nele. Ele é antes de todas as coisas. E a Escritura diz por boca de Pedro, de Paulo, de João, no Apocalipse especialmente, que ele é o Cordeiro imolado desde antes da fundação do mundo. Ele não é só aquele que, na plenitude dos tempos, na história, 2000 anos atrás, sob o regime romano,
deu a sua vida e morreu na cruz no espaço-tempo, para a nossa percepção, para a nossa introjeção, para a nossa internalização, para o fomento e dilatação da nossa consciência, para nos fazer gente, para nos abraçar, para nos inspirar, para nos engravidar de Deus para sempre, se a gente assim quiser. Mas antes de 2000 anos atrás, que foi apenas um presépio histórico, presencial, espaço-temporal, para a nossa visibilização tão parca, porque nós somos só uns humanozinhos absolutamente diminutos, aos quais Deus amou de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não desapareça, mas tenha a vida eterna. Esse que é o Cristo que se encarnou em Jesus há 2000 anos é eterno. No Velho Testamento ele se manifesta muito. Ele aparece como aquele anjo do Senhor com A maiúsculo, que a gente encontra de vez em quando. E ele é o único anjo que, em aparecendo no Velho Testamento, para os patriarcas, para os juízes, para quem quer que tenha sido a pessoa para quem ele se manifestou, e ele se manifestou não apenas na Bíblia, mas fora da Bíblia, para milhões de pessoas que nós não temos nem ideia. Porque Deus é livre para se revelar a quem quer, como quer, onde quer, do jeito que quer. E nenhum de nós tem poder de fazer interferência e ele não está condicionado por nenhuma religião, nenhuma igreja, nenhuma doutrinação, nenhuma teologia. Ele é Deus. E Jesus disse que esse Espírito eterno de Deus sopra onde quer. E nós não sabemos. Preste atenção, nós não sabemos de onde ele vem e nem para onde ele vai. Então, ele sabendo que era hora de passar deste mundo para o Pai, amou os seus. Aí, é claro que o Pai ama a todos. Que o Cristo, que é Jesus, por isso você vê, deixa eu abrir um parêntese rápido aqui, as variações de Paulo, especialmente. Paulo fala e chama Jesus, o Cristo, chama de Cristo Jesus, chama só de Cristo. E cada vez que ele usa uma terminologia dessa, nós é que estamos distantes demais do mundo desse uso na consciência de Paulo e pensamos que é uma coisa só, é um apelido, e que Cristo é quase o sobrenome de Jesus. Assim como eu sou Caio Fábio, ele é Jesus Cristo. Muito prazer, Jesus Cristo, tudo bom? Mas na realidade era Jesus, vírgula, o Cristo. O Cristo, vírgula, Jesus. Dependendo da natureza, da especificidade da informação que ele quer dar. E é importante que a gente entenda isso, se a gente não quer passar a vida só flanando numa asa delta que nunca aterriza e nunca bota o pé no chão e nunca cria raízes de consciência e de percepção. Fecha o parêntese. O Cristo é aquele em quem todos e tudo subsiste. Mas o Jesus histórico, que nasceu da Maria virgem, em Belém da Judéia e cresceu em Nazaré, que frequentou a sinagoga em Nazaré e que botou a sua base operativa aos 30 anos de idade na cidade de Cafarnaum, na Galiléia, e que foi morto numa cruz em Jerusalém e ressuscitou a partir da tumba de José de Arimateia no terceiro dia de madrugada no domingo. Esse é Jesus. Cristo. A plenitude do Cristo encarnada em Jesus. Cristo ama todos,
Agora, Jesus estava condicionado ao espaço-tempo. Foi por isso que ele disse àquela mulher cirofenícia, que veio pedir para que ele curasse a sua filha horrivelmente endemoninhada, no dia em que ele tinha pedido para não ser incomodado, saiu de Israel, foi para fora da fronteira, foi para o Líbano de hoje, querendo dar uma descansadinha de um final de semana, mas não conseguiu, porque a mulher arrombou a porta da casa, quando ouviu dizer que ele estava lá. Não sabia nada dele, mas sabia que ele podia o que ninguém mais conseguia. E para ela bastava. E ela foi, bateu, molestou, insistiu, dobrou Deus, discutiu e ganhou no repente de adágios populares na discussão com Jesus, e Jesus, perplexo, olhou para ela e exclamou: que vocês sabem, ó mulher, grande a tua fé, seja feito contigo conforme tu queres. Mas o que ele tinha dito antes? Não, eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso é Jesus. Com 3 anos e pouco de tempo para viver, tinha que escolher prioridades. Tudo que ele fez com senso de estratégia, com prioridade. Quando ele mudou para Cafarnaum, ele tinha uma prioridade muito definida e uma estratégia muito clara. Aquele era o lugar da metrópole maior e pagã de Israel, por onde passava havia mares, com comerciantes que vinham da Etiópia e iriam até a Índia, eventualmente até o Tibete. Então era um lugar, uma via, uma highway, era uma internet de não sei quantos Gs para a época dele, para se levar notícias, para que as coisas tivessem seu fluxo de ida e de vinda. Tudo que ele faz, e vocês notem, quando ele diz: não é chegada a minha hora, e ele diz isso várias vezes. Ou eles querem te matar, fica frio, porque não é chegada a minha hora. Mas quando é chegada a hora dele, ele estava num lugar tranquilo e sossegado, se levantou e disse: vamos-nos daqui. Perguntaram por quê, ele disse: porque é chegada a hora. E ele repete isso 3, 4 vezes: é chegada a hora. E aqui em João, no capítulo 12, quando gregos vieram de Edessa, trazendo um convite importante do rei de Edessa, para que Jesus fosse para lá e fosse salvo de morrer prematuramente na mão do fanatismo religioso judaico, como veio a acontecer, foi uma tentação, talvez uma das piores que Jesus já enfrentou. Ele ali na beirada da cruz e chega aquela entourage de gregos representando o rei de Edessa: olha, vem para cá, esse povo aqui é muito burro, fanático, estreito, vão te matar, ninguém aqui vai te entender, ninguém vai te compreender, vem com a gente, você vai poder viver até morrer de velho, ninguém vai te molestar lá, e a tua sabedoria vai se espalhar pelo mundo. Aí Jesus ouviu a proposta e disse: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E ao invés de dizer vamos para lá, ele disse: olha, eu fui enviado para este dia, para este fim, para esta hora, chegou a hora da cruz. Por isso, minha alma está angustiada, mas eu digo: Pai, glorifico o teu nome, é chegada a minha hora. Sabendo que era chegada a sua hora, amou, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Porque todos são filhos de Deus e, pela própria natureza do fato de que Deus é Espírito, e todas as coisas são nele, e ele não é as coisas que nele são. O Cristo é a expressão exata do ser de Deus.
aquele em quem todas as coisas foram criadas, é o escultor, é o fazedor, é a expressão e de relação com toda a criação e toda a criatura que já foi criada ou venha a ser criada. É o Cristo. Que em Jesus, há 2000 anos, manifestou a sua plenitude como graça de Deus para nós, esses vermezinhos humanos, mas que carregamos uma atratividade extraordinária para o coração de Deus que só Deus pode explicar. Amor dele por nós. E aí, Jesus, todavia, tem limites. Os limites do espaço-tempo. Ele não era filho de todas as mulheres do mundo, embora ele tenha dito: minha mãe é toda aquela que ouve a vontade, manifesta por mim como evangelho e a pratica. Mas, espaço-temporalmente, ele era filho só de Maria. Ele tinha um grupo de irmãos com nomes muito interessantes. E não é o caso de falar sobre os nomes e os significados desses nomes hoje, o que é que eles representavam provavelmente acerca da mente e da interpretação histórico-político de Maria e de José. Ele tinha os seus amigos, ele tinha aqueles que ele preferia, como é indubitável que ele tinha uma preferência toda especial por Marta, Maria e Lázaro. E dentre os três, um carinho muito diferente por Maria, irmã de Lázaro e Marta. Por Maria Madalena, ele deixa isso muito óbvio quando, ao ressuscitar, é a ela que ele se manifesta antes de a qualquer outro ou qualquer um. Ele tem amigos. Em Lucas, no capítulo 8, a gente ouve dizer que ele é servido por mulheres numa época complexa, que não era como hoje, e que a mulher tem autonomia para dizer: olha, eu vou ficar um tempo, quem sabe se o marido for aberto, a família também, ela consiga esse benefício do ir e do vir com liberdade. Mas no caso de Jesus, no primeiro século, se diz que algumas mulheres andavam com ele servindo-o no caminho, com seus bens, com comida, com bebida, com cuidados, com tratos. Mulheres que foram. Algumas eram casadas. Uma delas, inclusive, com o irmão de leite de Herodes, que era uma figura importante da corte. A mulher dele estava lá, andando com o andarilho, junto com Maria Madalena, com a outra Maria, que era provavelmente uma parenta, com Salomé, com mulheres distintas, que são mencionadas ali. São amizades, são pessoas, e são algumas dessas mulheres as pessoas mais permanentes nas horas mais viscerais da vida dele, que não contaram tanto com a companhia masculina, mas intensamente com a companhia feminina. Ele tinha os amigos, os apóstolos, acerca dos quais ele disse: já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado amigos, porque vos tenho dado a conhecer aquilo que meu Pai me tem revelado. Isso é sinal de amizade, de intimidade que eu tenho com vocês. Eu estou confiando a vocês o prosseguimento dessa consciência. São amigos. E outros que não são explicitamente mencionados nos evangelhos, mas existe uma limitação. E o que esse texto de João 13 está dizendo é que dentro do âmbito desses relacionamentos e dessas pessoas com as quais ele andou, embora ele tenha amado a todos, em todos os lugares, o tempo todo, e tenha morrido dizendo: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E é amor pelo jovem rico que não quis seguir, que saiu jactante, mas o texto de Marcos diz: e Jesus o amou, mas deixou ele ir.
e tantos outros aos quais ele amou pelo caminho. Alguns vieram com ele, outros não vieram com ele, outros o amaram e quiseram vir com ele, como foi o caso daquele gadareno que eu mencionei outro dia aqui, mas para quem Jesus disse, não, o melhor para ti não vai ser andar comigo, é voltar para casa, para os teus pais, para os teus irmãos, para os teus, e deixá-los verem tudo que a misericórdia de Deus realizou por ti. Quando João, portanto, aqui nesse capítulo 13, nos diz, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, ele está focando, ele está mostrando, ele faz um canhão de luz de percepção no Evangelho, deixar o cosmos, deixar o planeta, deixar o todo da humanidade e se concentrar naquele grupo de intimidade que ia com ele para a volta da mesa. Os seus que estavam no mundo. Assim como vocês aqui hoje, que saíram de casa e vieram porque querem ter uma amizade, uma proximidade, uma intimidade. Querem fazer parte dessa família. Querem invocar esse nome não como uma formalidade, mas como uma verdade intrínseca, espiritual, visceral, do coração, sincera, verdadeira, até onde o verdadeiro pode se tornar absoluto na nossa relatividade. É o que queremos. É por isso que comeremos do pão, que beberemos do cálice. São os seus amados que estavam no mundo, que sentaram com ele à volta de uma mesa. E ele amou-os até o fim. E aí o verso 2 prossegue dizendo o seguinte, que eu também já mencionei a vocês nos domingos anteriores. Durante a ceia, e eu me lembro que falei sobre esse durante a ceia, que ceia, família, casa, relacionalidade íntima, são os ambientes mais sublimes, mais maravilhosos, mais divinos, quando podem ser, quando querem ser, quando se fazem ser. E são também os mais perversos, os mais horrorosos, os mais traiçoeiros, os mais perigosos, os mais dissimulados, a tal ponto de que Jesus menciona em relação a esse dia, a essa ceia, ele cita o Salmo 22 dizendo aquilo que Davi dissera. E ele chama e aplica completamente a ele, a circunstância daquela intimidade em volta daquela mesa. Aquele que sentava na minha mesa é o que levanta contra mim o seu calcanhar, para jogar o seu esporão na minha cara. É o que está sentado na minha mesa, e todo mundo aqui já experimentou isso em algum lugar, em volta da mesa. Eu sei que em volta da tua mesa, mesa da parentela maior, mais extensiva, ou de qualquer que seja a concentricidade desses círculos parentais que a gente vem a constituir, provar, experimentar. Tem uns que têm uma amplidão enorme, outros têm relacionamentos menores, mais restritos. Tem até mesmo aqueles que não têm vínculo praticamente nenhum, que se tornaram órfãos de tudo e de todos no mundo. Não é tanta gente que é assim, mas é um número considerável que experimenta essa realidade. Aqui se diz algo que tem a ver com tudo que Jesus, ao final, vai incluir naquela pergunta que eu já trouxe a vocês 3 vezes e faço pela 4ª vez hoje aqui. Compreendeis o que eu vos fiz? Que é o que ele vai falar lá nos versos 12 e 13, mais adiante, nessa mesma narrativa, depois de ter servido a todos eles e de ter experimentado tudo que experimentou, conforme repetitivamente
eu já narrei a história para vocês que estiveram todos os dias aqui comigo. Pois bem, durante a ceia, tendo o diabo, é uma coisa interessante, é o diabo e a ceia dos amigos, o diabo e a ceia dos irmãos, o diabo e a ceia dos íntimos, o diabo e as ceias conjugais, o diabo e as diversas ceias da nossa intimidade. A gente deve sempre ter o olho muito, muito aberto, porque às vezes a ceia está uma maravilha e de repente levanta-se uma tempestade que você diz, meu Deus, de onde é que veio isso? Vai me dizer que eu estou dizendo uma coisa que você nunca viu. Pelo amor de Deus, todo mundo aqui já sofreu isso muitas vezes. Tem uns que já até nem vão mais para as ceias, porque dizem com certeza vai acabar no tapa, então eu não vou. De uns 6 anos para cá, tem um monte de gente que adotou essa política. É a família que vai estar reunida, muito obrigado, Deus abençoe a todos eles. Estou orando daqui, levanta a mão de longe, mas não vou não, é perigoso pra caramba. Sei lá o que vai acontecer, meu Deus. Hoje em dia tem até gente da família com porte de arma para todo lado. Sei lá se alguém se exalta, como outro dia em São Paulo, o cara estava lá comendo um churrasco da casa dele, rico, dono de uma casa poderosa, monumental. Aí houve uma confusão lá fora. Lá sai o cara com não sei quantas armas, assim, de bermuda, um negócio patético, levanta a garagem da casa e sai atirando, pá, 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 mata uma policial de um lado, fere o outro do outro, morre o guarda-costa dele e ele sucumbe mortalmente do mesmo modo. No meio de um churrasco na casa do cara num domingo, mas só porque ele agora tem 3, 4, 5, 6 armas, ele tem que sair por aí assim. Então, ceia, família, amigos, a gente precisa cada dia mantê-los com muito mais sabedoria. Não é para não tê-los, mas a gente precisa saber amá-los. E amá-los sem doença, amá-los sem codependência, como Jesus exatamente fez aqui, durante a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo Jesus que o Pai tudo lhe confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se e fez aquele trabalho todo de lavar os pés de todos eles. Eu expliquei calma, minuciosamente, e aquela conclusão, compreendeis o que eu vos fiz, sobre o que eu já falei 2 ou 3 outras ocasiões no domingo aqui para vocês. E hoje, como eu disse, eu estou querendo concluir. E como é dia da ceia, eu estou querendo concluir em redor dessa mesa. Durante a ceia. Durante a ceia tem Jesus, durante a ceia tem amor, durante a ceia tem intimidade, durante a ceia tem diabo e traidor. Tudo que tinha nessa ceia aqui. Eu tenho um cara que tem uma intimidade e bota a cabeça no peito de Jesus, o nome dele é João. Tem um outro que tem tanta intimidade que fala com esse que está com a cabeça no peito de Jesus. Pergunta para ele quem é o traidor. É Pedro essa figura, só podia ser, né? Pergunta para ele, João, vai perguntar logo. Esse negócio de ter um traidor entre nós, eu estou logo querendo saber para resolver. Pego, já janta esse cara aqui. Mas ninguém vai trair o meu Senhor. Aquelas decisões petrinas. E aí, tem Judas Iscariotes, que está sentado à mesa, mas aí, de repente, o coração dele, que já vinha sendo fomentado por uma coisa esquisita, um sentimento de traição, foi se desenvolvendo no coração dele em relação a Jesus. Eu pensei que ele haveria de tirar o poder,
o cetro dos romanos, virar a mesa, estabelecer o reino concreto, visível e monárquico do Messiado dele mesmo aqui em Jerusalém, que o mundo inteiro reconheceria. Ele tinha todas as razões teológico-ideológicas para ter ido percebendo que de Jesus não sairia nenhuma revolução revoltosa e muito menos aquele tipo de sublevação que haveria de criar aquele transtorno revolucionário transformador em Jerusalém, com alteração não só das ocorrências do ambiente local, mas com implicações de natureza mundial. Era o sonho deles, de todos eles e de Judas também. Só que Judas era um cara que tinha uma visão mais longa. Ele já tinha visto que de Jesus não ia sair aquilo. Que a postura de Jesus era outra. E ele foi alimentando pensamentos estranhos sobre Jesus. E ele foi e voltou, ele amava e desamava, ele queria e desqueria, ele se sublimava a respeito de Jesus e ao mesmo tempo odiava, dizendo, meu Deus, por que esse poder todo habita em alguém que não tem a vontade de fazer aquilo que eu desejaria de todo o meu coração que fosse feito? E essas ambivalências foram crescendo dentro dele com sutilezas variadas e muitas. O fato é que a palavra diabo usada aqui, diabolos, originalmente é a palavra, significa o que causa divisão. É o que divide. É o pensamento divisor, é a atitude divisora, é a postura divisora, é a emoção divisora, é a escolha divisora. E esse espírito é que entra nele. E aí ele já não se sente um com os outros. Já não se sente um com Jesus. E aí o que prossegue é que Jesus está só esperando essa hora se manifestar. E aí diz a ele, o que tu tens que fazer, faze-o depressa. É como aquele mandamento em inglês que diz, you gotta be cruel in order to be good. Tem certas coisas que você tem que cortar, decepar logo, porque se atrasar, demorar, postergar, continuar, vira perversidade. Tu tens de fazer, já que tu decidiste fazer, faze agora. Acaba com isso já. E na ceia, há subtezas que, de repente, tem o seu prompting, o seu brotamento tão chocante que nós ficamos aturdidos. Tanto é que a maioria deles nem percebeu o que estava acontecendo. Uma outra coisa linda, essa descrição de Jesus de não expor o traidor de jeito nenhum. Se fosse a maioria de nós, essa semana, por exemplo, eu fiquei tão triste. Eu fiquei muito triste essa semana. Todo dia eu tive tristezas muito feias e ruins no meu coração por causa de coisas assim, de gente fazendo o que é mal contra pessoas outras. Agora, essa postura, o cara não consegue fazer isso em relação ao colega dele que traiu a esposa. Ele procura a esposa e conta tudo. Ao invés de ajudar o cara a parar de trair, consertar a vida, se arrumar, olhar para frente, não. Tem que fazer uma publicação, tem que fazer um publicizing da notícia inteira para um escândalo chocante. E aí não resolve nunca nada, só tudo se torna infinitamente pior. Mas o que tens de fazer, faze-o depressa. Judas sai. E Jesus diz o quê? Vocês viram, olha só. Aí, Pedro, tua resposta está dada, está vendo? O traidor saiu. Aí, João, está vendo, gente boa? Ele saiu, foi me trair. Ó,
Me prometam. A primeira vez que vocês encontrarem esse cara, vocês vão jantar ele. Agora, Jesus não disse absolutamente nada. Tratou com uma descrição sublime o pecado, a traição, o desvio, o diabolos no coração do indivíduo. Não mereceu divulgação nem publicização de nenhuma natureza, ao contrário, cobriu o traidor com seu silêncio e foi discreto até na instrução que a ele deu. Falou-lhe ao ouvido: o que tu tens de fazer, faze depressa. E não tocou mais no assunto. Mas à mesa, aí vocês viram o que aconteceu na mesa. Jesus foi lavar os pés, primeiro ficou nu. Nu, absolutamente nu. Como eu já expliquei a vocês, os filmes que vocês veem por aí, ou as pinturas de Santa Ceia, com Jesus com aquele paninho, é tudo reverência religiosa e artística. Como também na cruz, Jesus não estava vestido de absolutamente nada pendurado no madeiro, nem ele, nem os outros, estava todo mundo pelado. Fazia parte da humilhação, era botar o cara nu, para ser objeto de todos os tipos de provocação. Então, aqui à mesa, tem de tudo. Tem Pedro dizendo: não, nos meus pés tu não lavas. Aí Jesus disse: se eu não lavar, tu não tens parte comigo. Então me dá logo um banho inteiro, que eu quero ser todo teu. Esses exageros, para lá e para cá. Família é assim, ceia é assim, casa é assim, parentela é assim, filho da gente é assim. Meu Deus, é uma psicologia que tem variações múltiplas, porém não infinitas. A gente mais ou menos vai aprendendo a traçar os perfis e as atitudes durante a ceia. Mais adiante, o que a gente vê é Jesus concluindo e dizendo: compreendeis o que eu vos fiz, assim como eu, que vocês chamam de Senhor e Mestre, fiquei nu e limpei, lavei os pés de vocês, assim vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque não tem ninguém que ande pelo chão da terra no caminho da existência que, no mínimo, não se empoeire. Todo mundo, de algum modo, precisa dessa ajuda mútua. Sejam mútuos na ajuda uns para os outros. Socorram uns aos outros. Encubram-se, cubram-se uns aos outros e lavem-se mutuamente. Façam como eu fiz com vocês. Eu dei o exemplo. E aí eu falei um monte de coisas a respeito disso nos domingos anteriores. E hoje eu quero concluir ficando apenas com o que se diz aqui: durante a ceia, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aí a grande pergunta que vem aqui é: que tipo de amor é esse? Porque tem alguns tipos de amor e que a gente não deve praticar, porque são amores adoecidos. São amores que causam dependência, que causam codependência, que causam ciúme, possessividade, controle, dominação, algumas vezes até violência, algumas não tão algumas, muitas vezes, algumas frequentes vezes, violência. E tudo isso é feito em nome de amor. O grego, especialmente, facilita muito a percepção da natureza dos amores que o Evangelho propõe que a gente pratique. Porque no português, tudo é traduzido por amor. Absolutamente tudo. Se diz que, por exemplo, Salomão se corrompeu completamente na sua sabedoria por causa do seu amor pelas suas muitas mulheres.
Primeiro, ninguém consegue amar muitas mulheres. Ninguém consegue servir a 2 senhores, nem a 2 senhoras, nem a nada disso. Vai amar uma, vai desprezar a outra, ainda mais 1000, como ele tinha. Não amava ninguém. Se está falando de tesão, se está falando de eros, se está falando da vaidade do controle, porque ele não tinha nem tempo para possuir tanta mulher, só para dizer que tinha. Mas se chamou isso de amor. Como a gente vê o tempo todo entre nós, crime de amor, coisa mais patética, meu Deus. É clichê, mas é verdade. Quem ama não mata, nem agride, nem comete violência, nem faz nenhuma dessas coisas. Quem ama não espera que uma Maria da Penha o obrigue a ter que fazer alguma coisa nobre na vida. Quem ama não espera um mandado judicial para poder pagar pensão aos filhos. Quem ama, implicitamente, verdadeiramente, quando é amor, já faz outra coisa, já está tudo brotando da natureza do próprio amor. No grego você tem o amor storge, que é o amor de DNA, de sangue, que é também de uma relatividade enorme. E gente muito primitiva só consegue amar amor de DNA, amor storge, amor de gene. Mas tem que ser animal, mamífero, primitivo, que faz isso. Até os animais já fazem diferente. A gente é flagrado aí pelas câmeras do National Geographic, vendo às vezes um animal de uma espécie totalmente diferente, criando um outro, porque ficou órfão. Mas entre os humanos, não, se não for meu, não é meu. E entre os humanos, às vezes, é até pior. O cara faz 3 filhos com uma mulher, a mulher deixa de gostar dele ou ele dela, se separam. Aí, uma vez se separando, ele diz, não vou sustentar filho de mulher nenhuma que não é minha. Daqui a pouco tem um malandro lá dentro da casa, pegando a mulher na cama que foi minha, e eu não vou ajudar a criar esses meninos e desaparece. Como tem para todo lado. Esses, nem o amor de DNA, nem o amor storge habitou o coração deles. Se tivesse pelo menos havido esse amor mamífero, esse amor de DNA, esse amor genético, não abandonariam seus filhos, sob hipótese nenhuma. Mas eu digo e repito, se alguém se ofender, me perdoe, mas eu digo de novo, só gente muito primitiva é que só consegue amar a sua carne, o seu DNA, o seu gênio, no máximo. São pessoas que não adotam, são pessoas que não sabem incluir, são pessoas que não sabem deixar de comparar e de medir, são pessoas que precisam ter essa referência protocolar do DNA tão pateticamente diminuta para poderem fazer a aplicação do amor na extensão real do que ele é, do que ele pretende, do que ele realiza. Outra palavra que o grego usa para definir amor é a palavra amizade, a palavra filéu, de filha. E aí, como é que a gente ama essas pessoas das quais a gente se torna amigo? Pela reciprocidade, pela afinidade, pela intimidade, pela possibilidade de complementariedade, de nivelação, de identificação, de mutualidade de prazer. É isso que configura amizades. É por isso que Jesus é amigo de Marta, Maria e Lázaro e não é amigo de um monte de outras famílias em Jerusalém, porque com eles ele teve uma intimidade. Mas aí, nesse caso, existem amigos que são muito mais importantes do que irmãos. Quando esse amor está presente, ele não se obriga pelo DNA, ele se dilata por reconhecer o caráter, a afinidade, o parentesco espiritual de uma afinidade profunda que transcende os elementos animais dos nossos vínculos imediatos, mamíferos e temporais. Maravilhoso ser amigo, ter amigos, fazer amizades com sinceridade, com verdade, com vértebra.
com textura, com densidade, com continuidade. Bem-aventurado é aquele que mantém boas amizades a vida inteira, que não as perde pelo caminho, que volta muitas vezes e as recupera. A minha mulher sabe que é praticamente impossível eu ter perdido algum amigo no curso da minha vida. Eu me converti, me enchi do Espírito Santo, passei a viver o Evangelho e os meus amigos mais doidos do mundo me amam até o dia de hoje, fora os que se converteram. Mas eu nunca deixei ninguém para trás. Nunca disse, olha, agora aquele tempo acabou, que a gente fazia todas aquelas coisas. Eu agora estou andando aqui ao contrário. Eu digo, cara, vem, mas, Caio, eu continuo com as mesmas coisas. Não faz mal, vem. Pode vir. Eu não estou na tua, mas você está na minha. Aí como que eu estou na tua se você não está na minha? Não é porque eu te compreendo, te entendo, te incluo, te abraço e te amo. Você não precisa viver a vida que eu vivo, mas vamos juntos pelo caminho. E aqui e acolá você vai vendo pessoas tropeçando na graça, subitamente mudando tudo na existência delas, para o bem da vida delas. Você tem outros modos e expressões de amor no grego também. Eros, que é essa atração chamada erótica, do desejo sexual, físico, sensual, da posse. Eu quero, literalmente, comer, engolir, devorar, traçar. Todo mundo que está com eros exacerbado está com fome. Muita fome, insaciável. Uma glutonaria sexual de preferência. Me segura que senão eu não aguento, eu vou. Eros tem um poder extraordinário, mas não é amor. É só eros. É uma conjunção química, fatorial, de múltiplas perspectivas de fatores incidentes. O amor, o eros, é um conjunto sindrômico. Tem também a ver com a hora que você está vivendo, com a carência que você está experimentando, com o que aquilo te lembra, com quais foram as superposições que fizeram frustrações passadas pretenderem se atualizar nas possibilidades presentes de alguém que está chegando como se fosse a renovação no passado para a sua vida presente. Você nem faz essa leitura, não tem nem chance de fazer essa autoavaliação, essa autopsia, de olhar para dentro de si, se enxergar, não dá. Aí diz, é essa pessoa, é tudo que eu queria, é tudo que eu precisava. E aí tem uma quantidade enorme de outros condicionamentos envolvidos. Só que a durabilidade é curta. Dura 1 ano. Tem gente que não tem nem essa resistência toda. Com 6 meses já era. Tem uns que chegam a 1 ano. A média é 1 ano e 8 meses de paixão. Quando passa de 1 ano e 8 meses, já começa a entrar numa perspectiva de prolongamento para além da média ponderada. Tem uns que chegam nesse estado há 5 anos, com aquela vontade devoradora, mútua, um do outro. Mas tem um detalhe, nem o cérebro aguenta. O derrame químico que acontece o tempo todo é um porre químico de todo tipo de químicas de excitamento, de desejo, de necessidade, de afago, de desespero, de carência. Chega uma hora que o cérebro não aguenta. E diz, não, eu quero ficar com essa pessoa, mas eu não aguento que seja mais assim. Eu não aguento mais ciúme, eu não aguento mais posse, eu não aguento mais receber o mesmo tipo de demanda, eu não aguento tudo aquilo que antes eu fazia, que parecia ser prova e demonstração de amor, agora me passam a ser interpretados como sendo a ausência do próprio amor, essa demanda. Ou a gente muda e aprende a amar, ou a gente vai se fazer mal, como frequentemente acontece em nome do amor.
Mas o verdadeiro amor, descrito como ágape ou agapau, que é aquele que você lê em 1 Coríntios 13, é aquele que você encontra relacionado a todas as vezes que se diz que Deus amou, é ágape, Deus agapou o mundo. Deus é amor sublime, é amor eterno, é amor sem fim, é amor incondicional, é amor unilateral, é amor que vê, enxerga, compreende a fraqueza do outro, quer ajudá-lo, não se torna codependente dele, nem escravo dele, nem dominado por ele, mas não é por causa dele que eu o abandono. Eu aprendo a equidistância, aprendo as aproximações, não desisto, tento ajudar, enquanto o outro puder e quiser ser ajudado, só não ajudarei se ele fugir da possibilidade de receber essa ajuda, ou definitivamente não a quiser. Mas vai ser algo que se realizará dentro dele, dela, não em mim. Eu não mudo nada porque você não quer ser amada. Continuarei te amando. Esse é o amor ágape. Esse é o amor de Deus. Foi um amor que nem Pedro conseguiu devolver para Jesus depois de ter traído a Jesus 3 vezes. Lembram da história? E Jesus os mandou irem para Galiléia, e 7 deles foram para o mar de Tiberíades pescar. E aí, depois de terem pescado, chegando na praia, com aqueles 153 grandes peixes que encheram a rede, já encontraram Jesus tendo colocado peixinhos e feito um braseiro para assá-los. Depois de terem comido, Jesus voltou-se para Pedro e perguntou: Pedro, ou na solenidade do Novo Testamento, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro, tu me amas? Aí Pedro disse: eu te amo. Para nós, em português, eu te amo, eu te amo. Podia ser qualquer coisa, qualquer amor. No grego, Pedro disse: eu te filéu, sou teu amigo. Tinha acabado de trair. Ele mesmo estava até com vergonha de dizer que era amigo, tendo feito o que acabara de fazer. Mas o máximo que ele conseguiu arrancar dele mesmo foi: Senhor, eu sou teu amigo, eu te amo. Eu te filéu. Aí Jesus pergunta a segunda vez: tu me amas? E ele outra vez responde: eu te filéu, eu te amo com amor fraterno, eu sou teu amigo. Aí Jesus pergunta uma terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro olha e se entristeceu por Jesus ter perguntado a terceira vez: tu me amas? Tu me agapes? Era um outro nível. Mas Pedro teve a sinceridade visceral de pelo menos não ter mentido naquela hora. Ele se entristeceu, e você pergunta: por que ele se entristeceu? Foi por Jesus ter perguntado a terceira vez, não ter acreditado a primeira? Não. Ele tinha acabado de negar 3 vezes, fazer as coisas 3 vezes para ele não era difícil. Ele tinha acabado de fazer para o mal. Dizer 3 vezes que ama não é tão mal assim, né, Pedro? Mas ele se entristeceu porque ele não conseguia atingir o sarrafo. Pedro, tu me agapes. Senhor, eu te filéu. Pedro, tu me agapes. Senhor, eu te filéu. Pedro, tu me agapes. E ele se entristeceu por Jesus ter tido que perguntar a terceira vez, e ele respondeu: eu te agapo, Senhor. Não. Graças a Deus ele não mentiu, ele disse: eu te filéu, Jesus. É tudo que eu tenho para dar até aqui, eu não acredito mais em mim. Mas Jesus disse: eu acredito em ti, vem, cuida das minhas ovelhinhas, eu vou entregar um monte de gente para tu cuidares. E se tu não desenvolveres algo mais sublime, pelo menos com sentimento fraterno, verdadeiro e sincero, cuida dos meus cordeirinhos, Pedro, e vem comigo, já serve, pelo menos isso. Porque é tão difícil ter pelo menos isso.
Se a gente tivesse isso hoje no chamado cristianismo, o mundo era outro, mas é que a gente não tem nem isso. Ninguém ama ninguém, ninguém filéu ninguém. Ninguém é amigo de ninguém. Mas Pedro diz, olha, eu não vou passar essa vergonha de dizer eu te ágapo, mas eu te filéu. Morto de vergonha, mas eu te filéu. E eu estou aqui para te filéu o resto da minha vida. E Jesus disse, basta, cuida com o melhor que tu tiveres dessas pessoas que eu vou te entregar. E aqui, tendo Jesus amado os seus que estavam no mundo, tendo Jesus agapado os seus que estavam no mundo, com aquele amor que não desincluiu Judas. Isso é estranho, né? O cara sai para trair e não é desincluído. Saiu para trair amado. Pedro saiu para negar amado. Todos os outros fugiram, desapareceram, amados. Ficaram só as mulheres, que nem mencionadas são no texto, mas foram os que ficaram à volta da cruz e tinham apenas um deles ao lado, que era João, ao lado de Maria. Por que eu estou falando isso tudo? Eu vou terminar em 10 minutos. Prestem atenção para mim, todos vocês. É porque a gente vive muito frustradamente, com expectativas ultra, super elevadas a respeito do amor que a gente dá e que a gente quer de volta como reciprocidade. Isso não funciona em lugar nenhum do planeta, nem na tua casa, nem na tua mesa, nem na mesa do Senhor, nem em mesa nenhuma, nem em lugar nenhum. Você tem que ficar cínico? Não. Continue amando. Agapando, se você puder, com esse amor que unilateraliza, que não gosta, que não concorda com muita coisa ou quase tudo, mas não desiste. Se tiver uma chance de melhorar, melhora, de facilitar, facilita, de levantar, levanta, de iluminar, ilumina, de mostrar um caminho, mostra. Porque esse ágape é uma escolha, não é um sentimento. Não é uma emoção, não é uma sensação. É um caráter, é um modo de ser, é uma escolha de ser, é um modo de vida. É uma adoção de significado pessoal e existencial de quem eu sou, serei e viverei para ser, independente do mundo. É só o ágape que consegue dizer, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. É só o ágape que pode nos facilitar a amar os nossos que estão em volta da nossa mesa até o fim. É só isso que pode nos preparar para as frustrações, para os dissabores, para as tristezas. Às vezes uma senhorinha, como a senhora que está aqui, ela deve ser um pouco mais velha do que eu. Eu estou sendo modesto para comigo e para com a senhora. Mas a senhora é um pouco mais velha do que eu. Tem filhos? Tem netos? A gente faz infinitamente mais por eles do que eles jamais farão por nós. A gente tem que saber disso. Eu tenho filhos e eu tenho netos, mas eu me preparo todo dia. Eu amo ágape. Vou dar tudo o que eu puder, educar como eu puder, ajudar como eu puder, ensinar como eu puder, facilitar como eu puder, estimular de todas as formas, mas não quero adoecê-los, não quero criar neles codependência, dependência, doença de caráter, nada, tenho que amá-los com o amor com o qual Jesus amou, que deixava ir, que deixava sair, que deixava seguir, que sabia qual era a hora da pessoa se retirar, faz parte do amor entender os processos de incompreensão do outro e sem esperar reciprocidade. Um dos maiores problemas da nossa frustração
de uma certa idade para frente, ou em qualquer idade da vida, é a frustração da não reciprocidade. É no casamento, eu dei mais para ele do que ele deu para mim, eu dei mais para ela do que ela deu para mim. Toda hora tem alguma coisa acontecendo assim. No casamento, ainda tem o amor erótico que tem que estar presente durante pelo menos um tempo. Mas quando o amor erótico termina, o que vai manter o casamento é o amor filéu, e o que vai fazer ele chegar onde ele possa chegar de maneira saudável é o amor agapau. O Eros vai promover a troca o mais rápido possível. E com ódio, com raiva, com vingança, com cobrança e com todo tipo de hostilidade, provavelmente. Agora eu estou chamando vocês para uma ceia de preparação para a vida. Para a gente se preparar para dar, independentemente de receber. De servir, independentemente de ser servido. De escolher o melhor, independentemente de qualquer reciprocidade ou retorno disso em nosso favor, por aqueles aos quais nós designamos os beneficiários do nosso melhor trato, carinho, amor e dádiva. Se eu perguntasse aqui, não vou pedir para ninguém levantar a mão, eu não costumo patrocinar reuniões indiscretas. Se levanta a mão aí, por favor. Quem foi traído essa semana? Eu, cara. Quem é que foi negado essa semana? Que foi rejeitado essa semana? Quem se sentiu maltratado? Ixi. Todo mundo aqui, todos sabem exatamente de tudo que eu acabei de dizer. Agora, a ceia com Judas, com Pedro, com todo mundo que diz que ama, mas corre, que foge, desaparece, promete, mas não vem. Como eu tenho um amigo, que é meu amigo, há 49 anos. Desde que eu conheci há 49 anos atrás, ele virou para mim, ele gosta muito de beijar. E eu também sou um beijoqueiro. Aí ele me beijou, eu o beijei de volta. Aí ele falou, você sabe que você tem um cheque em branco comigo. Aí eu falei, o que é isso? Aí ele falou, o que você precisar num dia de apuro terrível, que você não tem a solução, me telefone. Porque eu só preencho porque já está assinado. Se você quiser, eu deixo assinado com você, você só preenche. Eu digo, Deus me livre, o cheque é teu, leve ele para a tua casa. Aí, uns 15 anos depois, toda vez a gente se encontrava pelo menos uma vez por mês, ele me dizia a mesma coisa. 15 anos depois, eu estava em Israel, e me ligaram dizendo que tinha havido um problema súbito lá na VIN, Divisão Nacional de Evangelização, e eu não tinha solução, viajando, sem possibilidade de arregimentar nada. Eu falei, eu vou ligar para o meu amigo. Aí eu liguei para ele, era uma merreca, sinceramente, se eu estivesse no Brasil, era uma merreca. Eu com 3 tapas ia resolver aquilo ali. Eu só não estava com tempo. Aí eu liguei de Israel para ele e falei, fulano, eu estou com um problema de tanto. Será que você tem condição de cobrir até eu chegar? Quando eu chegar, eu vou te ressarcir. Aí ele falou, meu irmão, eu sinto muito, eu sei que eu já falei muito sobre aquele cheque em branco, mas era uma figura de linguagem, era assim, uma expressão do meu amor por você e tal. Falei, que legal, me animou bastante esses 15 anos, eu vivi com essa alegria saltitante no meu coração, muito obrigado. Agora, então, sabendo que é uma figura de linguagem, ela vai ficar ilimitada dentro do meu coração, não tem a menor dúvida.
Ele disse, você me perdoa? Eu digo, é claro que eu te perdoo. E te perdoo tanto que eu nunca mais vou te pedir esse cheque em branco. Está tudo em branco e perdoado. Fique em paz, meu amigo. E nós somos amigos até o dia de hoje. Ele também nunca mais me ofereceu um cheque em branco. Ai, meu Deus. Se eu fosse perguntar aqui, o que tem acontecido nas ceias da tua casa? Sem falar na mulher que está casada com Judas, né? Meu marido é Judas, cai. A minha mulher é uma judaína. Meu marido é Pedro. Na hora de está resolvido, mulher. Está resolvido, mulher. Eu já disse, deixa comigo que está tudo resolvido. Mas ele sai dali e não acontece nada. Ele volta e não acontece nada. Passa um mês e ele não resolve nada. Mas se eu for falar com ele diz, eu já te disse que isso está resolvido, mulher. É tudo em volta da ceia. E a gente vai rodando esse carrossel aí, para lá e para cá. E se não tiver amor, ninguém aguenta, gente. Se não tiver amor. Não é preciso ter perfeição em volta da mesa. Mas as meras funções de humanidade que se manifestam nas suas idiosincrasias e nas suas manifestações também frequentemente assustadoramente imprevisíveis. Se a gente não tiver amor, a gente não consegue prolongar aquilo que poderia até ter vida longa ou vida para sempre. Mas só terá vida longa ou vida permanente se a gente for trocando Eros no tempo do Eros, Filéu nos dias de Filéu e Ágape nas crises que só Ágape pode intervir. Quando você for comer do pão e beber do vinho, tome essa decisão de dizer, eu tenho os meus que estão nesse mundo, eu tenho os meus. Eu tenho os meus. Aqui nesse auditório, eu tenho os meus desse mundo. A primeira minha está sentada ali, ó, vem aqui. Ó. É uma carne comigo. Não tem o meu DNA, mas é uma carne comigo. Uma carne comigo. Sentada ali está minha filha caçulinha, minha princesinha Jujubinha. Ao lado dela, o Mateus, entre eles, a Lara. São os meus que estão no mundo. Tem outros meus, outros filhos, outros irmãos, outros netos. Esses são os mais imediatos. Ela é minha desde que ela veio. Ela é minha. Agora, eu não espero que ela seja para mim tudo o que eu tenho sido para ela desde o dia que ela nasceu. Como eu não fui para o meu pai tudo que meu pai foi para mim. Meu pai foi para mim o mesmo do dia que eu nasci até o dia que ele morreu. E eu sei que ele morreu ao lado de um bom filho, que ficou 60 dias com ele numa UTI sem sair de lá, de dia e de noite, trazendo-o da morte cerca de 13 vezes pela palavra da autoridade no meu espírito e da nossa afinidade. Os médicos já até me chamavam e diziam, chama ele, pastor, que é para ele voltar, porque não tinha adrenalina que fizesse meu pai voltar. E eu dizia, volta, papai. Ele, hã? E os médicos foram entrando em pânico. Mas eu não dei para ele tudo que ele deu para mim, nem de longe. Com 15 anos, eu fui morar fora de casa. Voltei aos 18, me converti, me casei, fiquei lá até 26 anos, depois fui embora, só voltava 2 vezes por ano, eu amava loucamente. Todos os meus filhos, a minha mulher sabem,
o tipo de vínculo que existia entre nós. A gente tinha telepatia de paixão e de amor. Mas eu passei a maior parte da vida longe dele fisicamente. Até a morte dele, quando eu fiquei direto ao lado dele como nunca antes. Mas ele deu muito mais para mim do que eu consegui dar para ele. Eu casei, eu tive filhos, eu fui cuidar dos meus, eu fui cuidar de muitos. Depois eu fui cuidar do mundo inteiro. Mas eu tenho feito todo o possível para amar os que Deus me deu neste mundo e amá-los até o fim. Por quê? Paulo diz, porque se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa, é pior do que qualquer incrédulo e tem negado a fé. Pode fazer todas as confissões estrondosas de fé, se não amar os seus que estão no mundo, sob seus cuidados, e cuidar deles até o fim, você tem negado a fé. Bom, eu poderia falar até amanhã de manhã, mas eu vou parar agora, porque eu quero é tomar a ceia com vocês. Vamos ficar em pé só um segundo? E vamos cantar um louvor. Eu convido todos a participarem. Aqui não tem discriminação de nenhuma natureza. De onde vem? De onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais um segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, o amor, o amor. De onde vem? De onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. E que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. o amor, O amor, o amor.
De onde? De onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é que leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. E que o amor Lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O quê? O amor, o amor, o amor. O amor. Todos receberam. Se alguém não recebeu, por favor, erga uma de suas mãos para que a gente identifique e possa levar até você. Aonde? Aqui, Gabrielzito ou não pode, Gabrielzinho? Tem que receber. Ele nem está vendo, querido. Todos receberam? Eu tenho a impressão que eu vi sentado ali atrás o meu querido amigo, senador Fabiano Contarato. Eu não sei se ele levantou e saiu, mas ainda agora ele estava ali. Você está aí, Fabiano? Eu queria que você viesse até aqui à frente, quero te dar o pão e o vinho. Esse é um homem que eu tenho muito carinho por ele e que tem a singeleza de sair lá do Senado para ir tomar um café na minha casa. Eu faço questão de te dar um abraço todo amoroso, todo carinhoso, em nome de todos nós aqui. Não porque você é um senador, mas porque você é um homem que honra o significado de ser humano. Deus te abençoe, meu amigo. Deus te abençoe. Ah, não, você chegou na hora certa. Na hora certa. Toma aqui o pão comigo. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomando um pão, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: isto é o meu corpo que é dado por vós. Todas as vezes que o comerdes, lembrem de mim, lembrem de como eu amei vocês até o fim, e amem uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, compreendeis o que eu vos fiz? Amem-se. E depois de ter comido, podemos comer todos eles, do pão, todos nós comamos.
depois de haver comido o pão, ele lhes distribuiu um cálice, dizendo-lhes: este cálice é a nova aliança, o novo pacto, o novo testamento. O que eu tenho a dar a vocês, o testamento, o legado, a herança, está aqui, nesse cálice. É o meu sangue, é a minha vida, é o meu amor, é a interminabilidade do meu compromisso eterno, é o meu pacto de amor, é o meu ágape indestrutível em favor de cada um de vocês. Bebei dele todos. Quero voltar Ao primeiro amor, ao primeiro amor. Vamos mais uma vez. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E amém. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, o amor, o amor, o amor.